Pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo beleza. Vamos dar continuidade a mais um assunto aqui da disciplina de Ecologia da Restauração. Hoje a gente vai falar sobre o PRAD, um projeto de recuperação de áreas degradadas, também é conhecido como Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, tá ok? Bom, pessoal, leitura obrigatória para essa aula, tá? Eu encontrei hoje esse material, ele é muito bom. É um livro que se chama Recuperação e Manejo Sustentável de Áreas Degradadas. Ele é diferente de outras apostilas de recuperação porque ela tem essa preocupação com o manejo sustentável de áreas degradadas, tá ok? Não é um material elaborado voltado só para engenheiro agrônomo, por exemplo, é planejado por quem é da área ambiental, da ecologia mesmo. Então ele é muito bacana e vai servir de guia para nós para vários temas que nós teremos aqui para frente. Eu vou colocar na pasta do Moodle de bibliografia, material para disciplina, bibliografia, alguma coisa assim, tá? Então acessem e baixem essa apostila e vocês podem ler o começo dela, a primeira parte que é mais de introdução, que é uma área degradada, os principais agentes degradantes, as atividades humanas mais impactantes, bem legal. Coisa que a gente falou muito superficialmente na primeira aula, tem bem descrito aí. Então, para a aula de hoje, pessoal, eu preciso que vocês leiam a seção 1.3, que começa na página 41 até o final desse item. Esse aqui vai tratar sobre o licenciamento ambiental. Isso aqui é para dar uma base muito bacana para vocês, que eu não vou abordar aqui com profundidade. Então, aqui fala do plano nacional de meio ambiente, o Plano Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa legislação máxima ambiental, explica como que se dividem os órgãos do meio ambiente no Brasil. Então a gente tem a esfera federal com o CONAMA, que é um órgão consultivo deliberativo, então é quem faz as leis. A gente tem quem executa as leis ambientais no âmbito federal, que é o IBAMA e o CFBio, né, o Instituto Chico Mendes. E a gente tem também os órgãos estaduais, no nosso caso é o IDEMA, os municipais, que nosso é uma secretaria de meio ambiente, urbanismo e planejamento, alguma coisa assim. Então, nessa seção não detalha, óbvio, né, o nosso estado, essa parte mais estadual, municipal, mas explica as leis, onde a gente encontra as leis ambientais, quem escreve, quem executa as leis ambientais, quais são as principais atividades antrópicas que vão requerer licenciamento. Isso é importante vocês estarem por dentro, apesar de que eu acho que vocês têm outra disciplina para isso, com a Cecília, né? Então, vai ter essas informações muito bem escritas aqui na seção 1.3, a partir da página 41, e na seção que é o final do livro, ou a seção 4.3, que começa na página 212, tá, pessoal? Ele vai explicar sobre o PRAD, e muito bem detalhado também, que é o assunto de hoje. Então, recomendo que vocês utilizem esse material para aprofundar e façam suas pesquisas na rede também. Então, vamos lá para o PRAD, pessoal. O que é o PRAD? Um plano ou um projeto de recuperação de áreas degradadas. Ele é solicitado pelos órgãos ambientais, como eu falei para vocês, ele pode ser solicitado pelo ICMBio, CFBio, falei antes, pelo ICMBio. CFBio é o órgão dos biólogos, né? Então, o ICMBio, desculpa, pessoal. Então, ele é solicitado pelos órgãos ambientais quais? ICMBio, IDEMA ou pela própria prefeitura, parte ambiental da prefeitura, como parte integrante do processo de licenciamento das atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente, como também após o empreendimento ter sido punido administrativamente por causar degradação ambiental. Então, no processo de licenciamento, esses órgãos públicos ambientais, eles têm uma lista de critérios que eles avaliam o pedido, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Para
uma empresa está regularizada para ela exercer suas atividades, então para uma mineradora começar a mineração, mesmo para uma construção civil, para uma construção de uma casa, pensa uma casa no litoral, na praia, uma casa na cidade, tem que estar dentro, tem que pedir uma licença para o meio ambiente, para o órgão do meio ambiente, para você poder executar essa atividade. E eles vão avaliar o que você vai fazer. Se a tua atividade envolver desmatamento, o que é, ou muito pior, envolver remoção de solo, recobrimento de solo, efluentes, emissão de efluentes, emissão de novos rejeitos líquidos, produção de lixo, todas essas atividades que vão mexer com o meio ambiente de alguma forma, seja desmatando ou mudando o solo, mudando o relevo de um certo terreno, os órgãos ambientais vão exigir vários documentos e várias medidas do responsável pelo empreendimento. E quando há remoção, supressão, no mínimo, quando há remoção de vegetação nativa, os órgãos ambientais a quem o empreendedor se referiu, então o órgão no nível municipal, estadual ou federal, vai solicitar um plano de recuperação das áreas degradadas. Então, degradou o meio ambiente, vai ter que elaborar, então contratar uma empresa que vai elaborar e executar, não é só planejar. O empreendedor vai ter que executar essa recuperação. E recuperação é o que a gente vai ver nessa disciplina, né? São técnicas para fazer o quê? Para auxiliar o ecossistema a se recuperar da degradação. Então, lembra que a restauração tá ok? Então, o PRAD é esse plano, é esse projeto de recuperação do que foi degradado. Então, isso é previsto por lei, pessoal. Então, o que é o PRAD? É um conjunto de medidas, de ações que vão propiciar que essa área degradada tenha condições de estabelecer um novo equilíbrio, com solo apto para usos futuros e paisagem esteticamente harmoniosa. Vamos ver um roteiro simplificado. O que tem que ter num PRAD, pessoal? Quem que elabora? Pode ser um biólogo, pode ser um engenheiro ambiental, um ecólogo pode participar da equipe, mas para recolher um dos itens muito importantes previsto por lei é a ART, a anotação da responsabilidade técnica pela elaboração e pela execução desse projeto. Isso você tem que entregar essa ART no Conselho Federal que você tá vinculado. Então, ele pode ser assinado por um engenheiro florestal, por um agrônomo, porque eles têm um conselho federal, pode ser feito por um biólogo também, por um engenheiro ambiental, se ele tiver credenciado ao conselho da profissão. O plano deverá ser apresentado no máximo 60 dias após a solicitação do licenciamento para atender à legislação ambiental. Então, vamos ver bem rapidinho o que é a ART, né? Que é o registro ou anotação de responsabilidade técnica. Então, consiste nesse registro no CRBio, Conselho Regional, que você deve estar vinculado. Eu estou vinculado ao Conselho Regional do Paraná, que é onde eu me formei, onde eu vivi grande parte da minha vida. Eu ainda presto conta a eles, mas eu poderia transferir acho que o mais próximo aqui é o Recife. Então, você tem que... O
que vai ter nessa RT? Um registro das atividades que vão ser desempenhadas pelo biólogo, para eles terem um controle, o que o biólogo está fazendo nessa obra. Para todos os efeitos legais, esse documento é esse documento que define o biólogo como responsável pelas atividades descritas, por isso que tem o nome, responsabilidade técnica. Na prática, a RT é um formulário eletrônico preenchido pelo biólogo através do CRBio online. Depois vocês dão uma olhada, pessoal, porque a gente tá, pelo menos antes da pandemia, né, da quarentena, a gente estava bem avançado na discussão dos ecólogos entrarem para o CFBio, né, que é o Conselho Federal de Biologia. O problema, pessoal, da RT é que tem que pagar, sabe? Não é de graça, então é uma taxa que você tem que pagar. E isso aqui, ó, é o que seria o currículo Lattes para quem trabalha na área de consultoria ambiental. Como é que você prova que você fez aquele projeto? Porque você vai fazer consultorias para empresas, para pessoas, para dono de quem? De construtora. Como é que você prova que você fez o trabalho? Não é um artigo científico, não resulta num artigo. Então, para você provar que você executou, que você elaborou e executou aquela atividade, você tem que fazer o registro da ART e pagar esse imposto, pagar esse tributo, entenderam? E isso aí vai gerar um código, um número, e isso vai provar que você executou aquele projeto, e isso vai entrando no teu portfólio, no teu currículo profissional. Quantos serviços você já prestou, que atividades você já foi responsável. Vamos adiante. Tá, ok? Então, fez a ART, você vai ser o responsável pela elaboração e pela execução do PRAD, entrega no órgão ambiental. Então, o que tem que ter o PRAD? Ele é dividido, pessoal, em 2 tipos de PRAD. O PRAD simplificado, que é para os pequenos proprietários, que é para áreas menores de 50 hectares, e tem o PRAD completo, que é para empreendimentos que vão envolver áreas maiores que 50 hectares. Então, para áreas degradadas até 50, o que tem que ter? A identificação do proponente, quem está pedindo, né, quem está responsável por esse plano, a caracterização da propriedade, os objetivos do plano, a metodologia de trabalho que vai ser empregada Esse é um projeto, pessoal, mas então tem que ter o passo a passo cronológico das ações que vão ser empregadas para mitigar, para recuperar as áreas que foram degradadas com o empreendimento, com a padaria, com a construção da casa, com o resort na praia, com a mineração, com a construção de um shopping, toda e qualquer atividade, pessoal, que mude o meio ambiente vai ter que passar por um processo de licenciamento. Então, vai ter que ter descrito qual que vai ser a metodologia, a planta de localização, a avaliação. Agora, isso aqui é super importante, pessoal. Entra na etapa da avaliação. Então, pensem, para eu poder planejar medidas, ações, técnicas para recuperar, eu tenho que ter uma boa avaliação ambiental de como a área se encontra. Então, primeiro, eu tenho que avaliar a caracterização, eu tenho que avaliar o tipo de degradação. Para isso, eu tenho que avaliar documentos da área, conversar com o proprietário da área, eu vou conversar com os vizinhos. Então, eu tenho que entender como foi feita, o que aconteceu com essa área, que tipos de degradação ela passou. E o fator do distúrbio, o fator da degradação, ele tem que ter já parado, não é, pessoal? Para eu colocar em prática o projeto de restauração, o projeto de recuperação, o fator que causava a degradação, ele tem que ter sido removido, ok? É uma coisa meio lógica, né? Então,
Por exemplo, na área lá que é um exemplo desse PRAD, foi retirada a parte superficial do solo, então você vai ter que anotar lá. Esse projeto se trata de uma recuperação de uma área que já teve mineração, então você vai descrever todos os processos que esse solo passou ao longo das atividades dessa mineradora. Ou, por exemplo, teve o uso inadequado do solo pela agropecuária, então você vai descrever como que era utilizado esse solo, que safras foram plantadas, se dava o pousio da terra ou não dava, que é aquela pausa entre uma plantação e outra, um plantio e outro, então vai descrever a degradação. É possível, pessoal, está previsto você fazer amostras, retirar amostras de solo, pode levar, por exemplo, termos bem práticos ali no LASAP, que é o Laboratório de Análise de Solo da UFESA, que está sob responsabilidade da professora Eulene, vocês já tiveram aula com ela é maravilhosa, então lá no LASAP, eu trabalho em parceria com o LASAP, então posso dizer para vocês que todas as análises que visem avaliar a qualidade do solo, vocês conseguem fazer com o LASAP, e para questões particulares, assim, de consultoria, obviamente, são cobrados algumas taxas pelo material que é utilizado, o tempo do técnico, né? Então, vocês vão avaliar as condições do solo, né? Então, com análises visuais, presença de erosão, de ravinas, assim como também análises detalhadas de fertilidade, proporção NPK no solo, grau de compactação ou não. Então, vai avaliar depois a cobertura vegetal. Se tem alguma espécie ainda, lista de espécies que ainda estão presentes, entenderam? Como que está a cobertura, né? Se tem espécies ruderais, se tem pioneiras, se tem herbáceas. Depois vocês fazem uma lista de espécies que são presentes ainda. Depois, caracterizações, né, das formações da região, vamos enquadrar. Agora não é do estado de conservação da área, agora você vai enquadrar na descrição ambiental da região, que tipo de bioma aquela região está inserido, que tipo de fisionomia que tinha naquela área, caatinga, quais as fitofisionomias que caracterizam essa região da caatinga. É uma região só de cactáceas, tradicionalmente? É uma região de espécies arbustivas? É uma região de espécies arbóreas de maior porte? Então tem que fazer essa descrição. 8. Seleção dos sistemas de plantio. Como que vai ser? Aqui você descreve como que vai ser a recomposição da vegetação. Ok? Só uma sugestão, pessoal. Depende do tipo de projeto que vocês vão estar escrevendo. Às vezes tem que começar com as técnicas de solo. Às vezes você já vai direto para o plantio de árvores, de espécies nativas, não necessariamente árvores, né? Então, um exemplo aqui, a gente vai passar pela etapa de plantio de mudas ou semeadura, algumas áreas vão passar por regeneração natural, outras áreas vão precisar do enriquecimento, outras vão precisar de técnicas de nucleação, então vocês vão listando quais sistemas de plantio vai ser necessário para essa área. Como vai ser feita a recomposição. Então, aqui na etapa de recomposição, vocês podem usar todos esses itens ou não, né? Como a gente viu agora há pouco, se vai ter isolamento, se vai ter que tirar os fatores de degradação, vocês vão descrevendo aqui no item A como que vai ser o isolamento, quantos metros quadrados de fita vai precisar, vai ser com fita, com corda, retirada dos fatores, como que vai ser, se a gente tem, por exemplo, espécies invasoras, como que vai ser os métodos para retirar esses elementos, né? Essas espécies invasoras que estão impedindo a regeneração do ambiente. Como que vai ser a eliminação dos competidores, lista de espécies que vão ser plantadas e de acordo, né, com o estágio sucessional.
se vai ser necessário adensar espécies, se vai ser necessário enriquecer, colocar espécies diferentes do que tem no local, como que vai ser a distribuição no campo, se vai ter esse plantio de espécies para atrair dispersores. Outra coisa, pessoal, importante falando em dispersores, nem sempre aparece, mas no material que vocês vão ler é importante avaliar a presença ou não de animais dispersores, né? Isso pode auxiliar no projeto de restauração, de recuperação. E se não tem, dá para a gente planejar também com técnicas para atrair dispersores, atrair aves, como a gente pode colocar puleiros. Isso a gente vai ver lá na frente, tá, pessoal? Não vou adiantar muito as técnicas aqui dos sistemas florestais, porque a gente vai ter muito como conversar sobre isso mais para frente no semestre. E aqui você deve detalhar o plantio, a manutenção, a avaliação, né, o monitoramento. Então, como que vai ser a conservação do solo, como que vai ser a abertura de covas, a profundidade da cova, a distância entre uma cova e outra, se vai ter correção do solo, correção com calagem, né, com cal, se vai ter adubação nas mudas, se vai ser adubação química, adubação com compostagem. E isso você vai ter que ter, né, para você saber o que você precisa aqui, você tem que ter feito uma boa análise da física e da química do solo lá no comecinho. Como que vai ser feita a manutenção do projeto, a cada quanto tempo vai ter que ir alguém, se vai ter que usar irrigação, se as mudas que morrerem, se elas vão ser repostas, se vai ter o desbaste, quem vai fazer, a cada quanto tempo, tá ok, pessoal? Então tudo isso tem que estar previsto, não é simples, mas é uma delícia planejar essas coisas, pessoal. Eu acho planejamento uma das coisas que eu mais adoro na vida. Documentação fotográfica, medidas de monitoramento e controle, que tem a ver com o que eu falei agora há pouquinho. Qual que é a legislação ambiental que vocês estão se baseando? Quais as conclusões? Um cronograma físico e de etapas e financeiro, tá ok, pessoal? Quanto que vai ser gasto em cada etapa, nos produtos, na mão de obra, na água que vai ser irrigada e a bibliografia que vocês utilizaram, tá, pessoal? Então, esse é o PRAD simplificado. E quem que criou esse PRAD, pessoal? Quem que diz o que um PRAD tem que ter? São documentos de publicações federais do ICMBio, tá ok? Então, é o órgão federal de execução das leis ambientais do ICMBio que orienta, tá ok? São publicações no Diário Oficial do que tem que ter um PRAD. Qual que é o modelo de PRAD para Mossoró ou no RN? A gente usa o PRAD que é descrito pelo IDEMA. Eu vou colocar lá no material para vocês conhecerem, né, pessoal? Não adianta a gente querer fazer no modelo do IAP, que é o órgão lá do Paraná Ambiental, se a gente tem um modelo que é solicitado pelo IDEMA. Vou colocar para vocês um exemplo de um PRAD muito bem escrito, que foi feito pela empresa Amigos da Mata, tá ok? E eu quero que vocês deem uma lida no material que eu vou postar daqui a pouquinho para vocês, para aprofundarem melhor nesses temas: legislação, licenciamento ambiental e PRAD. Tá ok, amiguinhos? Anotem suas dúvidas e me escrevam por e-mail. Um abraço para vocês, até mais!